quando nós falamos de missão, quando nós falamos de evangelização, a gente está falando de uma dessas coisas que, se não for feita com consciência, se a gente não fizer tendo a compreensão correta do que é missão, qual é o nosso papel na missão de Deus, qual é a sua parte nisso tudo, né? Vira ativismo, vira programação para preencher a agenda, vira um monte de coisa, menos aquilo que deveria ser. Então, com consciência, eu fico muito feliz pela oportunidade que estamos tendo hoje, o dia todo dedicado para falarmos da necessidade da Igreja de Jesus Cristo estar envolvida com a missão de Deus, falarmos dos nossos irmãos que estão sofrendo fisicamente, mentalmente, emocionalmente, perdendo suas coisas, suas posses, perdendo tudo, como nós aprendemos aqui, né? Sendo deslocados, forçados a saírem de onde estão e largar tudo por amor a Jesus. Por amor a Jesus, né? Então, fico muito feliz com isso e é uma bênção. Me foi dada a tarefa, né, de continuar falando sobre isso, mas agora nós vamos sair dessa introdução onde nós ouvimos muito sobre a igreja perseguida, que obviamente nos choca, traz para nós um senso de realidade sobre o quão perigosa pode ser a participação de um cristão na missão de Deus. Agora você já sabe, você já está aqui desde cedo, acompanhando o que está sendo falado, você já sabe que a coisa é séria, que existem irmãos nossos dando a vida literalmente por amor a Jesus, para que o reino de Deus avance, para que o evangelho seja pregado. E aí, o que nos foi proposto, né, conversando com a Rafa e com o Lucien, a gente falou muito sobre a necessidade de termos aqui um momento onde nós vamos falar não mais desses irmãos, mas de nós que estamos livres. Nós que estamos aqui no Ocidente, nós que estamos num local onde ninguém vai ser perseguido pela sua fé, da maneira como esses irmãos são perseguidos, a fim de que nós possamos refletir, pensar o que estamos fazendo com a nossa liberdade. Amém? E para tanto, eu gostaria de ler com você Mateus capítulo 9, versículo 35. É um texto que eu já preguei aqui na igreja 2 vezes. Uma vez lá no salão do seu Ernesto, eu acho que é outra vez aqui, se eu não me engano. E é legal, estava até conversando com a Luana ali, né? Com o Alex também. Deus faz um negócio aqui na igreja muito engraçado, porque a gente não programa muita coisa aqui. Algumas coisas que são pertinentes às necessidades da igreja. Então os irmãos da igreja sabem que nas últimas semanas nós temos nos dedicado a falar sobre a sua responsabilidade quanto membro do corpo de Cristo. Sua responsabilidade como participante da igreja de Deus, uma igreja local. Você que assumiu esse compromisso, ninguém te obrigou. E nós temos percebido que existe uma negligência, uma falta de comprometimento como compromisso assumido. E nós temos falado muito sobre isso. E quando nós nos deparamos com um confronto desse, novamente vem à lume a ideia de que nós não estamos tão comprometidos como deveríamos com a missão de Deus, com aquilo que Deus está fazendo no mundo por meio de sua igreja. Então, novamente, nós vamos falar esse texto, mas eu vou dar uma ênfase, relendo o texto da Bíblia é uma bênção, né? Relendo o texto, tem algo aqui que falou muito ao meu coração, passa muito pela nossa experiência. Eu gostaria de destacar para a gente não demorar muito essa única coisa aqui. Amém? Versículo 35 diz assim, ó. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tua palavra, Senhor, viva, eficaz, capaz de produzir em nós aquilo que precisa ser produzido. Ó Deus, eu não tenho capacidade nenhuma de convencer esses irmãos que eles estão envolvidos na sua missão, se crentes são. Eu não tenho capacidade nenhuma, Senhor, de convencer esses irmãos da responsabilidade, do chamado, da vocação missionária que eles têm só por fazerem parte da igreja, mas Tu tem. Por meio da Sua palavra,
O Senhor pode nos convencer de que o Senhor nos chamou para uma tarefa de comunicar aos homens que em Cristo existe salvação, sua miséria, seu estado de perdição eterna. Então, por isso eu te suplico, Senhor, que o texto fale aos nossos corações pelo seu Espírito, que seu Espírito fale aos nossos corações pelo texto, e nós saiamos daqui convencidos de que nós precisamos progredir, evoluir na nossa responsabilidade com relação à pregação do Evangelho, evangelização dos perdidos. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. É um clássico, irmãos, é um texto clássico. Quando nós falamos sobre evangelização, quando nós falamos sobre missões, poucos textos conseguem comunicar com tanta clareza essa incumbência, né, da igreja de ter que trabalhar na seara do Senhor a fim de que os perdidos sejam alcançados na pregação do Evangelho. Mas para a gente entender o texto, me permita contextualizá-lo. Ele é uma ponte. Esse texto é uma ponte. Ele faz uma transição entre todo o ministério de Jesus que já estava em atividade desde o capítulo 5, na verdade 4, né? Capítulo 4, 17 de Mateus, você vê ali Jesus começando o seu ministério público, e ele não só ensina, a gente vê o ensino dele no Sermão do Monte, ele não só cura muitas pessoas, mas ele também prega o evangelho do reino, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Então, até aqui, Jesus está fazendo tudo isso, que inclusive é resumido no versículo 35. O texto diz: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então ele está resumindo e fechando esse bloco do ministério público de Jesus para ir para o capítulo 10, que é o grande sermão do envio. Se você olhar depois com cuidadinho na sua casa, você vai ver que Jesus no capítulo 10, ele para de fazer isso sozinho. Ele pega aqueles discípulos mais próximos que no capítulo 10 vão se tornar apóstolos, né? No versículo 2 do capítulo 10 o texto diz isso, e ele divide a tarefa com esses homens de evangelizar toda a região da Galileia e ali as cercanias da Galileia. Então ele está saindo do ministério solo, onde ele é o pregador, onde ele é o ensinador, onde ele vai curando, e no capítulo 10 ele vai dar aos seus discípulos o comissionamento para que eles pudessem contribuir também nessa missão. E entre o ministério público de Jesus, onde ele tem carreira solo, e o envio no capítulo 2 está esse pequeno bloco de 1, 2, 3, 4 versículos que nós lemos aqui. E como é que Jesus vai fazer essa transição para incluir os seus discípulos na missão dele, na missão de evangelizar as pessoas daquela região, daquela época, que precisavam ser alcançadas por salvação? Dessa forma que nós lemos aqui. O texto diz, versículo 35, como lemos, que Jesus ia por todos os lugares, pregando o evangelho, ensinando as verdades profundas do reino, curando os enfermos. E no versículo 36 ele diz que ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. E aqui a gente começa a ver como que Jesus está instruindo os seus discípulos para continuar a sua missão. Jesus não tem um programa pragmático de ganho de pessoas para o seu grupo religioso. Não é um programa pragmático. Jesus não me estabeleceu uma forma de atrair pessoas para o seu projeto de governo ou de poder. Evangelho não é sobre isso. Evangelho não é sobre nós termos um programa ou uma meta. Esse ano a gente tem que ganhar 100 almas. A gente não tem que ganhar 100 almas em ano nenhum. A gente tem que ganhar alma. É totalmente diferente. Aqui a gente não trabalha com meta, aqui a gente não trabalha com números, aqui a gente já falou sobre isso, né? Nós não somos... nós não temos uma adoração, nós não somos idólatras dos números, nós também não temos medo deles. Mas não é sobre isso. O versículo 36 diz que ao ver aquele povo, Jesus se compadeceu. O evangelho é sobre isso aqui. Pregação do evangelho, comunicação do evangelho, anúncio da grande salvação que existe em Cristo Jesus, em sua obra redentora, é aqui que começa. Jesus olha para aquelas pessoas
e se compadece delas. E os discípulos de Jesus, de igual modo, se eles não entenderem isso, eles não vão continuar a missão de Deus. E aqui está o nosso grande problema. Nós estávamos falando, até então, sobre a igreja perseguida, sobre esses irmãos que precisam se deslocar de um lado para o outro em função da perseguição física, psicológica, mental, enfim. Mas agora, focando naqueles que estão em lugares onde podem, como Jesus no versículo 35, pregar em aldeias, cidades, bairros. Na outra mensagem eu lembro que eu falei isso, né? Que a gente pensa cidade e aldeia olhando para o texto bíblico e a gente fica com a mentalidade, né? Com a mente focada na cidade do Rio de Janeiro. Não, irmão, naquela época as cidades e as aldeias eram muito próximas uma das outras e pequenininhas. 10 casas eram uma aldeia. 50 casas configuravam uma cidade. Então Jesus está indo daqui para ali, dali para cá, para pregar o evangelho, e ele quer que nós façamos as mesmas coisas que ele fez aqui onde nós estamos inseridos. Campo Grande, Cosmo, Santa Cruz, enfim, nos bairros, nas localidades onde ele nos colocou, mas a gente só vai conseguir fazer isso se, a exemplo de Jesus, olharmos os homens e nos compadecermos deles. E por quê? A compaixão é a base da evangelização. Porque compaixão nada mais é do que sentir com. Compaixão nada mais é do que se colocar no lugar do outro. E eu conversava com a Luana ali um pouquinho, ela trocando experiências comigo, falou de um testemunho muito significativo, né? Falou que não contava porque ia chorar, né, Luana? Mas chorou ali, eu vi. Né? A gente conversando ali, ela se emocionou sobre um homem que, sendo espancado, falou para Jesus: eu não aguento mais, enquanto estavam com ele para negar sua fé. Ele falou: não aguento mais, enquanto apanhava. E aí eu não lembro os detalhes, mas o desfecho é o seguinte: o Espírito de Deus encheu aquele homem, enquanto ele olhava para o seu agressor se desmontou diante dele pelo olhar. E o agressor falou no ouvido deste homem: não me olhe assim. Constrangido, comovido, tocado, compungido, pelo amor de Cristo que o olhar do missionário transmitia para ele. Então, o que faz uma pessoa estar nesse lugar de colocar a sua própria vida em risco, de colocar toda a sua vida em jogo, em risco, seu patrimônio, seus bens, sua saúde? O que faz uma pessoa estar nesse lugar pela pregação do evangelho, senão a compaixão pela vida daqueles que vão se perdendo? E para já começar a encerrar, é o que tem nos faltado, irmão. Porque nós vamos vivendo a nossa vida confortável, conquistando as nossas metas, desenvolvendo os nossos planos, né? A gente vai fazendo isso e a pessoa que está sentada na mesa do lado, no escritório onde Deus te colocou, está indo ao inferno, sem que você abra a boca para dizer que existe um Cristo que livra as pessoas do inferno. E quer que eu te provo isso no texto? O texto diz, versículo 36, que Jesus, ao ver as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas. E nós estamos cercados de pessoas que estão aflitas e exaustas. Nós vivemos no tempo da aflição e da exaustão. Das pessoas que são ricas, são poderosas, que têm seus apartamentos, que têm seus carros na garagem, que têm seus seguidores no Instagram, pessoas que têm tudo que qualquer um gostaria de ter. Mas quando você olha para a alma, você vê alguém curvado e prostrado, exausto, tentando salvar a si próprio, aflito, porque não consegue encontrar sentido nessas coisas. Nós estamos rodeados por pessoas que caíram no laço da vaidade de Eclesiastes, que procuram nas coisas sentido para as suas vidas, mas se você der a elas 1 minuto para abrirem a boca e confessar o que está dentro da sua alma, vocês vão ver que essas pessoas estão carentes daquilo que o dinheiro não compra, carentes daquilo que os status não nos dá, carentes daquilo que nada nesse mundo é capaz de fornecer. Homens e mulheres que andam ao nosso redor,
em seus carros blindados, com seus perfumes caros, com suas roupas de grife, mas com suas almas apodrecidas. Como que um peso no seu pescoço que não lhes deixa andar de pé, espiritualmente falando. Sem afeto, sem razão de ser, levantam porque precisam levantar de suas camas, alguns já nem levantam mais. Eu não sei se você já teve uma experiência de ter uma pessoa calada o tempo inteiro do seu lado. Quando você dá bom dia, ela já solta. Já teve essa experiência? Você está ao lado de alguém, está ali, né? Está uma paz, ninguém está falando nada com ninguém. Tu fala, opa, tudo bem? Não, não está bem não. E não diferente dos dias de Jesus, nós estamos imersos em uma sociedade repleta de pessoas que estão aflitas porque acham que vão encontrar salvação para suas almas nas coisas que o dinheiro pode comprar. Nas realizações, na conquista dos seus desejos. Então Jesus está vivenciando uma experiência muito parecida com a nossa. A diferença está lá no início do texto. Ao ver as multidões, ele para ver o que está acontecendo ao seu redor. E a gente já não para mais. A gente para ver meme. Isso aí a gente para ver. A gente para ver série. A gente para ver o que nos convém e que, sobretudo, né, não nos tira da nossa zona de conforto. Mas Jesus não, Jesus estava andando no meio desse povo, aflito, exausto. E o texto diz que no meio desse povo, ao ver esse povo, ele se compadece. E a palavra grega que aparece aí para compaixão, fala de sermos movidos pelas entranhas. No passado remoto, a figura do homem interior não era o coração, passou a ser em algum momento da história. Todas as vezes que nós vamos falar do homem interior, hoje em dia a gente fala, pô, senti no meu coração, não é assim que a gente fala? Senti no meu coração. Num tempo muito remoto, eles diziam que sentiam nas suas entranhas. E o que esse texto está falando? Esse texto está falando de um sentimento que você não consegue negá-lo. Está aí. Ontem, por exemplo, né, não costumo falar essas coisas para a Ilana quando o Tomás tá doentinho, não. Mas a gente foi pegar ele lá na casa da minha sogra. O Tomás estava com o olho desse tamanho, todo colado, cheio de secreção. É só uma conjuntivite. Mas eu pensei que meu filho já estava partindo, é pai. Falei, meu Deus, Jesus, o olho do meu filho, eu nunca vi meu filho assim, cheio de secreção. Aquela coisa toda já fica desesperado. Fomos agora de manhã na Nossa Senhora do Carmo, é só conjuntivite. Mas aqui dentro você já fica, né? Já dá uma angústia. E não é difícil me angustiar pelo meu filhinho querido. Difícil é eu me angustiar pelo meu vizinho que está indo ao inferno. Não é difícil eu me angustiar pela minha esposa amada. Difícil é eu me angustiar pela minha amiga de trabalho que está com casamento arruinado, está indo procurar soluções em outras coisas que não são o Senhor. Não é difícil eu me constranger, me compungir, me angustiar, me compadecer de irmãos que estão comigo aqui, semana após semana. Nós nos tornamos uma comunidade amorosa, afetiva, nos amamos, fazemos churrasco junto. Nós temos aqui um povo que aprendeu a se desfrutar, mas nós não podemos fechar aquela porta, viver aqui dentro de maneira passiva, entendendo que tem outras pessoas lá fora exaustas e aflitas, porque não conhecem o Cristo que aliviou a nossa alma. Então a pergunta que fica para nós nesse momento aqui, quando nós falamos sobre o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade, precisa passar por outra pergunta. Você tem sentido a dor dos aflitos e exaustos? Nós temos olhado para os homens perdidos ao nosso redor e ao menos refletido que o que lhes espera no fim da vida, se eles não se arrependerem, é o fogo do inferno? Nós não amamos almas. Nós nos emocionamos com os vídeos da Portas Abertas. Nós choramos aqui vendo os missionários perseguidos. Mas eles estão lá por uma razão que nós desprezamos aqui.
Eles estão lá porque tem pessoas perdidas, precisando da pregação do evangelho, exaustas, aflitas, carecendo de serem alcançadas pela salvação que nos alcançou. E nós temos a oportunidade de pregar o evangelho, de falar o evangelho, de comunicar o santo evangelho de Deus, mas nós estamos muito ocupados com as nossas próprias vidas. Nos falta compaixão. Nos falta compaixão. Belo dia, tive que falar algumas coisas bem duras para uma irmã, que falava sobre o seu filho, e ela disse que era uma promessa de Deus, que ele ia ser um menino de Deus, que ele ia ser crente, e ela fazia campanha, e ela orava, e ela chorava, e ela ia para as consagrações, não, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, e eu tive que dizer para ela, muito claro em sua história, que ela não estava preocupada com a alma do menino. De maneira muito egoísta, ela estava preocupada de que o filho dela não fosse para o baile. É totalmente diferente. Você está preocupado com uma alma e está preocupado com o seu filho não estar no baile. Você sabia disso? Ah, eu queria tanto que meu marido se convertesse. Você queria que seu marido se convertesse ou saísse do botequim? São coisas diferentes. Porque quando você se preocupa com a alma, você se preocupa com a alma do seu marido e com o marido da sua amiga. Com a alma dele também. Quando você se preocupa com a alma, quando nós nos preocupamos com a alma, nós nos preocupamos com a alma dos nossos filhos e também nos preocupamos com a alma dos filhos dos outros. Logo, um cristão que é um missionário, está envolvido com aquilo que Deus está fazendo no mundo, ele precisa olhar para os homens e sentir suas necessidades mais íntimas, mais profundas. Os homens estão exaustos, irmãos. Os homens estão angustiados. Os homens estão aflitos. Jesus encontrou uma sociedade que ele, no capítulo 11 de Mateus, versículo 18, diz que estava cansada e sobrecarregada, e o chamado é vem. Você conhece gente assim? Você conhece gente que está tentando vencer na força do próprio braço? Você conhece gente que está tentando romper segundo suas próprias forças? E já não aguenta mais viver de aparência, já não aguenta mais viver tentando salvar a própria vida, e você tem a receita do remédio para essa doença que é a autossuficiência dos homens. Francis Schaeffer, no seu livro A Morte na Cidade, fala sobre a cidade de Jerusalém depois que ela foi sitiada, depois que ela foi destruída e depois que os judeus foram deportados para a Babilônia. Usando Lamentações, capítulo 1, ele fala que existia fome naquela cidade depois que os babilônicos entraram ali. E ele faz um paralelo entre a Jerusalém sitiada, entre a Jerusalém destruída, entre a Jerusalém saqueada e, pasmem os senhores e as senhoras, com a sociedade americana da década de 50 e de 60. E quando você lê o livro, parece que ele está falando dos dias de hoje. É um negócio extraordinário, não há nada novo debaixo do sol. E ele diz que é exemplo da fome que existia dentro de Jerusalém por causa da destruição. Existe uma fome na sociedade americana, que existe uma fome idêntica na sociedade brasileira. E que fome é essa? Fome de Deus. Contudo, por não conhecer o pão da vida, os homens vão comendo o que vão lhes dando a fim de saciar a sua alma. E nós sabemos que, se não for o pão da vida, o homem não se alimenta. Então, pelas palavras de Francis Schaeffer, pelas palavras de Jeremias, pelas palavras do apóstolo Paulo, por aquilo que está nesse texto, nós estamos inseridos num contexto de miséria profunda, de fome profunda, de exaustão profunda, de aflição profunda, e nós não nos compadecemos desses homens. Nós queremos viver a nossa vida. Nós queremos viver no nosso mundinho, irmão, desde que o Wi-Fi esteja em dia, a geladeira esteja cheia, a Netflix esteja paga, está tudo bem. Desde que eu não ande a pé, desde que o meu salário caia na minha conta, não, irmão, não está tudo bem. Não está tudo bem. O texto diz para nós que Jesus se compadece e nós só vamos nos envolver com a missão de pregar o evangelho se nos compadecermos. Se sentirmos a dor do outro, se sentirmos o que o outro está sentindo no tocante a buscar a salvação para a sua própria alma e não me encontrar nas coisas deste mundo.
Mais do que isso, irmãos, você sabe para onde o perdido vai. Você sabe para onde o perdido vai. Poxa, fulano é tão maneiro, né? Só falta Jesus. Esse cara está no inferno, irmão. Essa pessoa que é tão maneira, que só falta Jesus, não tem nada porque falta tudo. E nós fomos chamados para esse contexto, nós fomos chamados para essa realidade, para exemplo de Jesus, pregarmos o evangelho do reino, anunciarmos os homens que estão andando aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E que agora é a palavra do pastor, né? Palavra do pastor. Irmão do céu. Se 50% da igreja se envolvesse com as suas responsabilidades, nós estaríamos muito melhor. Se 50% daquela dita igreja, porque é o que eu falo para o Alex, né? A gente fica conversando, né? Eu acho que 30% do que se diz cristão no Brasil deve ser de fato. Os outros 70%, eu não creio muito nisso, não. Isso é um negócio meu, eu sou meio doido. Mas olhando assim, eu falo, Senhor, deve ter uns 7 mil aí que não se dobraram. E eu não falo isso pelas minhas percepções apenas. A história bíblica e a história da igreja contam isso. Que existe um lobby para que se faça parte da igreja, para que se esteja dentro da igreja, independente de sermos igreja. Então a seara do Senhor sempre está vazia, irmão. Desde aquela época. Para que você tenha pessoas envolvidas na obra de Deus, você tem que implorar as pessoas para que elas façam aquilo que foram chamadas para fazer. E é uma loucura, porque você come quando está com fome, porque é natural. Você bebe água quando está com sede, porque é natural. Mas se você é um cristão, e aqui eu tomo as palavras de Spurgeon, um cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Você não foi levado ao céu porque Deus lhe deixou numa missão. Deveria ser tão natural quanto respirar, beber água ao termos sede, comer ao termos fome, a evangelização para um cristão que sabe que os homens estão sendo levados ao inferno. A seara está vazia desde sempre. Desde sempre a seara carece de pessoas engajadas, envolvidas. E a gente não está falando daquelas pessoas que não me entenderam o que a seara requer. Não me entenderam aquilo que os homens exaustos e aflitos nos lugares onde nós estamos precisam de fato. Pregação do evangelho. Porque é bem verdade, irmão, que é possível alguém se envolver com uma programação missionária por qualquer outro motivo, senão pela razão que está no texto aqui. Comunicar aos homens que existe refrigério para as suas almas, existe descanso por meio de Jesus Cristo, pois Ele é o sumo pastor que cuida daqueles que não têm cuidado, não têm pastor. A seara está vazia, irmãos. E aí, para a gente fechar no versículo 38, ele diz, por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E essa parte aqui é fenomenal, sabe por quê? Porque você agora está pensando, cara, eu preciso orar para que Deus envie trabalhadores, né? Precisa. Na verdade, tem uma frase muito comum quando a gente fala de missão, que é uma falácia. Ela é uma falácia, né? Missões se fazem com os joelhos daquele que oram, com o dinheiro daquele que oferta e com os pés daquele que vão. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Na verdade, você tem obrigação de orar por missões. Na verdade, você tem obrigação de contribuir com missões. Seus recursos são de Deus. Ah, Wesley, mas já dei meus 10%. Ou Deus te comprou inteiro ou não te comprou. Esse negócio de 10%, isso aí... Aqui quem é da igreja sabe do que a gente está falando. Né? Ou Deus te comprou por inteiro ou não te comprou. Porque essa frase sugere que se você contribui, já está tudo bem. Essa frase sugere que se você ora, já está tudo bem. Essa frase sugere que se você não tem condições de ir, você não precisa evangelizar. E a galera da sua rua?
Nós passamos os primeiros 3 anos da Igreja Soma falando sobre isso, da necessidade de sermos intencionais na nossa vida, comunicando o que cremos onde quer que estejamos. Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, onde ele estava, ele parava para anunciar que o reino de Deus chegou entre os homens e há salvação da parte de Deus. Quanto tempo você não para falar do Cristo que te salvou para alguém? Quanto tempo nós gastamos falando de tantas coisas? É sobre futebol, é sobre Bitcoin, tudo é razão para pararmos 1 hora para trocar ideia, mas não sai um versículo. Não sai um versículo. Então você, junto comigo, né, deve estar imaginando, meu Deus, já contribuo, meu Deus, já oro, então deixa quem tem que ir. Não, você... A interpretação, por exemplo, da grande comissão é equivocada para algumas pessoas que não conhecem o contexto. Quando ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele está falando para os discípulos que estavam dentro de Jerusalém e o evangelho ainda não havia rompido as barreiras daquela região. Ele está falando para os discípulos, em primeiro lugar, o evangelho não pode ficar aqui dentro. Vocês que têm mentalidade de judeu, de separatista, de povo escolhido, de povo exclusivo, têm a tendência de deixar o que é de Deus aqui dentro. Eu quero que vocês saiam daqui. Agora, depois de 2000 anos de igreja, no formato que nós conhecemos, a partir da nova aliança, irmão, é verdade que ainda faltam alguns lugares para serem alcançados, mas também é verdade que a igreja já está espalhada por boa parte desse mundo. Então você não precisa sair de Campo Grande para ser um missionário, não precisa. Se Deus lhe chamar para isso, se Deus realmente tiver um chamado para você nesse sentido, a gente está aqui para ajudar e apoiar, que é o que a gente quer começar para a glória de Deus. Mas independente de Deus lhe chamar para esses países que estão colados aqui atrás de mim, você já nasceu no seio de uma família onde nem todo mundo é cristão. Você deixou de ir nos churrascos da sua família só porque você não bebe mais. Você está desperdiçando a oportunidade de falar de Cristo àqueles que precisam ser salvos. Pô, não vou mais na festa da minha família, só bêbado. Hã? Você tem que se submeter àquela piada, é para ver ou para comer, porque esse tipo precisa de Cristo. Você tem que se submeter. O negócio começou a ficar meio pesado, né? Tu vai embora, não está aguentando, vai embora. Mas Deus lhe chamou para isso. Para falar de Cristo onde quer que você esteja. Ore para que Deus envie trabalhadores. Mas sabe o que acontece no texto? Jesus diz aos discípulos no final do capítulo 9, orem para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a seara. No capítulo 10 ele envia essas mesmas pessoas que ele mandou orar. Eu quero acabar aqui, irmão, encerrar aqui. Vou usar as palavras de Spurgeon novamente. Ou você é um missionário, ou você é um impostor como cristão. A gente precisa incorporar no nosso vocabulário o que Deus fez na nossa vida. Há oportunidades diversas, inúmeras, de falarmos desse Cristo, de falarmos do Evangelho do Reino, mas a gente está muito preocupado a ponto de não se compadecer daqueles que estão perecendo. Ai, meu Deus, eu tenho um amigo de infância que eu amo tanto. Qual foi a última vez que você ligou para ele? Para falar de Jesus para ele? A oportunidade que ele lhe deu, lhe mandou uma mensagem, pô, o negócio aqui não tá bom não. Tu fala, opa, eu sei quem conserta. Eu sei quem conserta esse negócio aí. A última vez que alguém chegou para você e abriu o coração dizendo, cara, eu tenho me sentido tão exausto, eu tenho me sentido tão aflito. Qual foi a última vez que você pegou esse gancho para falar do Jesus que troca fardo? Que coloca sobre nós o seu fardo que é leve, seu jugo que é suave. De novo, irmãos, o que a gente está fazendo com a nossa liberdade? De bairro em bairro, de cidade em cidade. Tem gente aqui de Cosmo, tem gente aqui do Mendanha, tem gente aqui de Santíssimo, tem gente aqui de Paciência, tem gente aqui de Santa Cruz, tem gente aqui, né, de Bangu, tem gente aqui de um monte de lugar. E Deus não precisa me mudar de Campo Grande para Bangu porque o Alex está lá. Tem mais crentes lá em Bangu. Tem mais gente que Deus colocou em Santa Cruz. Tem mais gente que Deus colocou em Paciência. Só que o povo de Paciência, o povo de Santa Cruz,
pode se deixar levar pelo fato de que não está na Nigéria e achar que não há uma urgência de pregação aqui. O povo de Bangu pode se deixar levar pelo fato de que está em Bangu tendo que pegar trem de manhã cedo para ir trabalhar e achar que não faz parte da missão de Deus, daquilo que Deus está fazendo no mundo, comunicando aos homens o santo evangelho. Eu queria que você refletisse sobre isso, irmãos. O que Jesus deixou para os seus discípulos foi uma missão. E não só deixou aos seus discípulos como pediu, ordenou, orientou os seus discípulos que eles orassem por mais gente. Eu quero terminar lendo aqui o testemunho de uma dessas nossas irmãs que estão passando por deslocamento forçado. Acho que foi a Rafa que usou essa expressão aqui, deslocamento forçado. Estão forçados a serem deslocados, ou a Luana, não lembro. Irmão, você sabe o que é ser deslocado de maneira forçada? Seja lá por qual motivo for, alguém chegar na sua casa e falar assim, cara, você tem que sair daqui. Tem uma das coisas que eu mais tenho dificuldade na vida é mudança. Mudança é um negócio muito louco. Desmonta tudo, monta tudo. Meu Deus! A gente está falando de gente que não pode nem desmontar nada, tem que sair. A gente está falando de gente que não pode escolher o endereço, né? Vocês sabem que eu quero morar no Leblon, né? Sabe, nem sonha. Ah, eu não quero um apartamento MRV, não. Meu Deus, se você visse os vídeos que nós vimos aqui. Pessoas vivendo em tendas improvisadas, morando em cavernas. Eu falava algo com a Luana ali. Obviamente que cada contexto tem suas próprias particularidades no tocante aos desafios de sermos cristãos. Deus tem dado uma graça para eles para viver dessa forma, enquanto aqui nós temos sido tentados por outras coisas. Mas a verdade, que é o que ela falou e eu concordo plenamente, que quando você se torna consciente da miséria que esses irmãos estão inseridos por amor ao Evangelho, e você nem precisa de portas abertas, quando você olha para a Escritura e vê como a igreja de Jesus Cristo semeou sangue para estarmos aqui hoje, você precisa, irmão, obrigatoriamente se constranger. De novo, o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? O que nós estamos fazendo com a oportunidade de, como Jesus, ir e vir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de estarmos inseridos em lugares onde as pessoas precisam, exaustas e aflitas, de uma palavra de consolo, a palavra do Evangelho. A missionária diz: não tenham dó dos cristãos da China. Pelo menos as perseguições nos mantêm alertas para o fato de que estamos numa guerra espiritual. Meu irmão, não tenham dó dos cristãos chineses, dos que estão na China. Pelo menos a perseguição nos mantém alertas para o fato de que estamos numa guerra espiritual. Eu falava isso essa semana, os crentes já até esqueceram que o diabo é uma realidade. E nos persegue como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E quando eu falo de tragar aqui, não necessariamente de destruir a sua vida. O diabo tem tragado alguns com sofás muito confortáveis. O inimigo da nossa alma nessa guerra espiritual sabe muito bem as armadilhas, como o apóstolo Paulo fala aos Efésios, né? As astutas ciladas do diabo. Ele sabe como te colocar inerte na seara de Deus, no fronte, no campo de batalha. E essa irmã testemunha, não ora pela gente não, pelo menos a perseguição aqui coloca a gente alerta. Deixa claro que nós estamos num campo de batalha. Sabemos para quem estamos lutando, também sabemos quem é o inimigo e lutamos todos os dias. Por isso, talvez sejamos nós, os cristãos da China, que devemos orar pelos cristãos dos países livres, pois com tanta diversão, tecnologia, facilidades e liberdade, muitos já não consigam perceber a guerra espiritual que os cerca. É muito meme, irmão. É muito meme. É muita série. Nada disso é pecado, amém? Tem uns memes que são pecado, outros não.
Mas ninguém aqui está pregando franciscanismo. Eu já cansei de falar isso aqui. Irmão, que tu seja um empresário de maior sucesso de Campo Grande, mas o que você vai fazer com os recursos que Deus colocar na sua mão? Como que você vai usar as oportunidades que Deus lhe abrir? E quando eu olho para esse testemunho, eu fico pensando não na sua vida, eu penso na minha. Que miserável tem sido a minha participação na evangelização do mundo que Deus deseja salvar. Quanto tempo perdido. Quanto tempo desperdiçado. Você precisa refletir sobre isso, irmãos. Vou usar as palavras de Spurgeon de novo, a terceira vez, de repente vou usar uma quarta. Ou um cristão, ele é um missionário, ou ele é um impostor. Cara, você está inserido no que Deus está fazendo no mundo. Você precisa pensar nisso. Nós precisamos refletir sobre o fato de que Deus está cumprindo o seu propósito de alcançar um povo para si, e Ele determinou que Ele vai alcançar esse povo por meio da pregação, da comunicação do Evangelho. Sabe o que me deixa pasmo? Cadê o Douglas? Me ajuda aqui, Douglas, para a gente encerrar. Me deixa pasmo é que você sabe todas as receitas dos remédios que você usa na sua automedicação. Me fala, isso aqui deu certo para mim. É ou não é? Agora a gente está no período dos remédios, né? Isso aqui deu certo para mim, isso aqui acabou com a coriza, isso aqui foi bom para a garganta, isso aqui levou a febre embora. Você sabe comunicar aos homens os remédios que o médico nem receitou, mas tu tomou assim mesmo e deu certo. Mas você não consegue pregar o evangelho para o perdido, cara. Você consegue indicar a pessoa, cara, esse tempero vai muito bem com carne vermelha, mas você não consegue falar do evangelho que salva o homem. Na verdade, como eu falei, não tem compaixão, não tem interesse. Nós não estamos interessados na salvação da alma dos homens. Se tivéssemos interessado na salvação da alma dos homens, nós estaríamos comprometidos com a evangelização desses homens. Mas olha o testemunho dessa mulher, é muita tecnologia, é muita diversão, é muita liberdade, é muita facilidade. Vocês têm carro bom, vocês têm parque shopping. Na verdade, aqui a gente tem 3 shopping. 3 shopping e 2 Guanabara. E uns 5 McDonald's. Quantos? 9 McDonald's. Meu Deus do céu. 9 McDonald's. Ontem aqui no nosso jantar de casais, teve um casal que é lá de Piabetá, né? Lá em Piabetá não tem McDonald's. Nem shopping. Né? Praia do Recreio, 25 minutos, passa pelo túnel, está lá. A gente tem tudo disponível. Os nossos filhos, meu Deus do céu, eu olhei para aquelas crianças no vídeo. Aí eu estava super aflito por causa do olhinho do Tomás, mas já foi na clínica, plano de saúde, já foi lá, já está em casa, medicado, já saí da Nossa Senhora do Carmo, já fui na farmácia, já passei o cartão, comprei o remédio, já está medicado, daqui a pouco vai estar pulando de cabeça no sofá de novo. E aquelas crianças não tinham comida para comer porque os seus pais decidiram amar Jesus. Irmão, é o que eu tenho falado aqui na igreja repetidas vezes. Se você pelo menos não está constrangido, você precisa rever até a sua conversão. Ou um cristão é um missionário ou ele é um impostor. Um cristão não pode estar comprometido com a sua vida antes de estar comprometido com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Penso que a perseguição é o segredo que ao mesmo tempo explica o crescimento das nossas igrejas e a estagnação do evangelho em vários países que possuem liberdade religiosa. Deixa eu te falar um pouco sobre isso aqui. Você acha que o evangelho está crescendo no Brasil? Você viu o último censo do IBGE, né? Você acha que isso é crescimento? Sem inchaço, irmão. Sem inchaço. Não existe impacto na sociedade a partir dessas supostas conversões. Não existe. Quanto mais se fala de crescimento na igreja brasileira, mais se vê corrupção. Os números de divórcio no meio da igreja mais aumentam. Os números de escândalos no meio da igreja mais aumentam.
Irmão, e eu não falo isso celebrando, eu falo isso com uma dor no coração, é uma tristeza. Você vê megas igrejas, mega estruturas que estão alojando um monte de porco se debatendo na lama, jurando que são ovelhas. Falei isso na semana passada ou retrasada aqui. Se alguém quiser se gabar de um grande templo construído aqui no Brasil, olha para a Europa. Olha para a Inglaterra, templos que abrigavam 10 mil, 15 mil pessoas que se tornaram museu por causa da displicência, da negligência com relação à verdade do Evangelho. Nada disso me impressiona. Te botou o forro, estou falando isso direto, né, para conscientizar mesmo. Botou o forro, levantou a parede, a tinta está ali atrás, estamos fazendo orçamento. Ontem, né, anteontem, o Douglas estava vendo som, pá, aquela coisa toda, para abrigar gente que não tem compromisso com o reino de Deus. Para que você chegue aqui e empurre seu filho lá para a salinha para as irmãs darem conta do que você não faz. Tem um missionário tão ruim que nem para o seu filho você prega o Evangelho. Nós, eu me coloco no meio desse bolo aí, somos tão fracos na nossa relação com a missão de Deus, que a gente tem escutado das pessoas que a gente é legal pra caramba, e as pessoas desconfiavam que nós éramos. Pô, bem que eu desconfiei que tu era crente, hein? Ninguém precisa desconfiar, nós precisamos proclamar aos homens: eu sirvo Deus vivo. O verdadeiro Cristo que salva os homens, que liberta os homens do pecado. Não tem crescimento, irmão, na minha visão, não tem crescimento do Evangelho no Brasil. Tem um inchaço numa igreja que abraçou a comodidade. Eu falo isso aqui constantemente. Tá ruim de ser ímpio, o pessoal está entrando na igreja porque está melhor. Lugares confortáveis, estruturas muito boas. E quando você começa a pregar o Evangelho, você vai ver que esse povo já procura uma outra loja para consumir. Quando você começa a apertar a chave e falar da necessidade de uma vida de arrependimento e compromisso com a pregação do Evangelho, a coisa começa a mudar. Não tem, na minha visão, que não é a verdade absoluta, mas esse cenário não me traz muitas alegrias. Bancada evangélica, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Enquanto no século XVII, XVIII, se não me engano, Churchill brigou no parlamento inglês para abolir a escravidão. Wilberforce brigou quase 40 anos para abolir a escravidão e conseguiu no final de sua vida. Os parlamentares cristãos do nosso Brasil, meu Deus do céu, só pensam em ser reeleitos para pegar aposentadoriazinha, e muitos deles ficaram famosos através de seu serviço na igreja. Não, é uma loucura. Estamos livres no meio da perseguição, ao passo que fora da China muitos cristãos estão presos no meio de tanta liberdade. Coloque de pé para a gente encerrar. Estamos livres na China em meio a tanta perseguição, enquanto fora da China, em países livres, muitos cristãos estão presos no meio de tanta liberdade. Alguém disse que são jaulas de ouro. Jaulas de ouro. Bonitas, preciosas, confortáveis. Que quando alguém abre a porta dessa jaula e diz: vem, a pessoa está tão bem naquela vida confortável, ensimesmada. A pessoa está tão confortável em não ter que se expor no trabalho. Eu vou ficar falando de Jesus aqui no trabalho. Deixa isso para a tia da limpeza, que não tem muito a perder. Sou um executivo do alto escalão. Quando você pensa em chamar essas pessoas para fora da zona de conforto, para fora da jaula de ouro, ela diz: não, me deixa aqui mesmo fingindo que sou um cristão. Um crente camuflado. Um crente 007, como dizem por aí. Quero orar. Mas vou te dar a oportunidade de orar. Eu vou orar aqui, mas vou te dar a oportunidade de orar. Porque do fundo do meu coração eu até entendo, irmão. Até entendo. Não concordo, não me endosso, mas eu entendo.
Os púlpitos das nossas igrejas por muito tempo falaram que o evangelho era sobre você, sobre suas conquistas, sobre seu progresso pessoal. De novo, nada disso é pecado. Vai estudar, vai trabalhar, vai desenvolver um negócio, vai crescer como pessoa, vai atrás daquilo que se pode ir. Faça seu concurso público, mas nunca se esqueça que antes de um concursado tu é crente. Nunca se esqueça que antes de empresário você é um membro do corpo de Cristo, do corpo de Jesus. Se o cabeça está indo aos perdidos, por que o braço não vai? Se o cabeça está indo aos perdidos, por que a perna fica para trás? Case, construa família, compre apartamento, MRV ou do Leblon, é com você mesmo, parcela é tua. Mas só não me esqueça que você está em missão. Você vai entrar naquele condomínio para ser sal da terra, luz do mundo, e mostrar aos seus vizinhos que existe salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Doa quem doer, sofra o que sofrer, você é um missionário de Deus, você é um emissário do reino de Deus, você é um embaixador da pátria celestial. Nós precisamos ter a consciência de peregrinos, que estamos aqui de passagem, mas enquanto estamos passando, nós vamos chamando aos homens, estou indo para minha casa, vem comigo. Ore ao Senhor, peça ao Senhor misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, da minha inércia, da minha falta de senso de pertencimento à missão do Senhor. Fale com Ele, Senhor, me desperta, Senhor. Calvino disse que a prosperidade embriaga mais que o vinho. E nós estamos bêbados, irmãos. Embriagados nos nossos recursos, embriagados nas nossas conquistas, embriagados com aquilo que vai ficar por aí. Oh Deus Santo, oh Deus Santo, nesse domingo, onde nos dedicamos a falar sobre os nossos irmãos que estão literalmente doando a sua vida, para que teu reino avance, para que o evangelho seja pregado, comunicado. Nós te suplicamos como igreja livre, ajuda-nos, Senhor, porque eu concordo com o testemunho dessa irmã, nós somos os miseráveis, nós somos os aprisionados, nós somos os embriagados, os distraídos, os dormentes, nós estamos dormindo no berço da prosperidade. E nós precisamos acordar para ontem. Porque ao passo que nós, como agentes do seu reino, ficamos inertes, o império das trevas vai se consolidando debaixo do nosso nariz, no seio da nossa família, nossa casa, casa de cristãos onde não tem pregação de evangelho, casa de cristãos onde Jesus não é proclamado, ambientes de trabalho onde não há nenhum tipo de constrangimento por alguém que se levanta e fala sobre o Cristo de Deus. Vizinhos que nos conhecem como gente boa e não como crentes. Eu não quero ser conhecido como gente boa. Que eu seja o inconveniente da vizinhança, desde que essa inconveniência venha por meio da proclamação do Evangelho e não da falta de educação. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos bem a nossa liberdade para o avanço do seu reino, para que as almas se convertam a Ti e em parceria com os outros membros do seu corpo, que estão nesses lugares remotos de sofrimento e dor, nós consigamos fazer o nosso papel. Te oramos em nome de Jesus. Amém.